Paulo lhe escreve: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Paulo está dizendo para Timóteo: você precisa ter um espírito de fortaleza, um espírito de moderação e de amor, mas espírito de temor, Deus não nos chamou para ter espírito de temor. O medo não poderia fazer parte daquele momento da vida de Timóteo. E Timóteo, ele precisava entender que Deus estava com ele naquele momento de adversidade. E por isso o apóstolo Paulo, com toda a sua experiência, ele diz: Deus não nos deu o espírito de temor. E temor aqui, nós não estamos falando de medo comum, mas sim um medo como fobia. O medo que faz com que fiquemos paralisados. Não há momento em que passamos por um momento que parece que a gente não vai seguir em frente. Paralisa o homem. Mas a Bíblia mostra que nós precisamos ter coragem. Coragem para seguir em frente. O medo pode neutralizar a ação humana. Nós temos exemplo disso na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Se formos no livro de Números, no capítulo 13, nós vamos encontrar um momento em que Moisés, ele manda alguns espias para entrar na terra prometida, Número de Livros, capítulo 13, e foi enviado 12 espias para que vissem a terra, para que analisasse como que era a terra. E diz a Bíblia que os 12 foram e ficaram ali. E quando o povo volta para trazer o relato, esses 12 homens voltam para trazer o relato, 10 desses homens trouxeram um relato que fez com que o povo ficasse apreensivo, tirasse a esperança do povo. O relato daqueles homens diz assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, com ânimo, e possuímo-la por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. 10 homens estavam infamando aquela terra, trazendo fama àquela terra, a ponto de dizer: nós nos sentimos gafanhotos diante daqueles homens. A terra consome seus moradores. Havia ali homens de grande estatura, descendentes dos gigantes. Aos nossos olhos, éramos como gafanhotos. Mas havia 2 homens que não tinham medo, não estavam com espírito de temor, com medo. Mas esses 2 homens tinham a confiança na promessa de Deus. Eles sabiam que quem prometeu ia dar vitória e ia lhes dar aquela terra. Porque Deus não falou que talvez iria dar. Deus falou para eles irem porque Ele já tinha dado. Aleluia. Oh, aleluia. Eles só precisavam avançar. E esses 2 homens de coragem, eles disseram: subamos. Calebe disse: mas não subamos de cabeça baixa não. Vamos subir animosamente, com ânimo. E possuímo-la. Vamos possuir.
Porque é herança, Deus já nos deu. Certamente. Caleb não disse, talvez, quem sabe, a gente consiga vencer os gigantes. Caleb disse, certamente prevaleceremos contra ela. Então observe que esses homens não tinham um espírito de temor, de medo, mas eles estavam prontos para avançar. Eles estavam prontos para seguir em frente, para continuar na caminhada. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, no capítulo 24, versículo 10, que se nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena. Deus, ele tem uma promessa para com o seu povo. Deus, ele diz assim, se não me falha a memória, está no Salmo 32, Salmo 32, vamos conferir, para não dar endereço errado para os irmãos que estão nos assistindo por esta live, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Salmo de número 32. Quando estivermos com o nosso coração temeroso, olha o que diz o Salmo 32, versículo 7. O salmista diz assim, Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, Paulo está a dizer para Timóteo, não tenha medo. Continua na sua caminhada. Continua avançando. Porque quando paramos, é quando perdemos o foco daquilo que Deus colocou. Certa vez, Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, diz assim, versículo 13. Vamos ler do versículo 14. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio, pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo está dando esse conselho a Timóteo. Timóteo, não é hora de parar. Não é hora de desistir da caminhada, mas é hora de avançar. Por quê? Porque Deus, Ele prometeu. E se Deus está na frente, não tem como dar errado. Porque quem está na frente é o Senhor. Deus, quando chama a Josué, no capítulo 1 do livro de Josué, veja o que Deus diz a Josué. No momento difícil, o líder Moisés já não estava com eles. Josué agora teria que tomar a direção do povo escolhido do Senhor. Era um momento de grande decisão. Josué não podia ficar parado. Ele tinha que se levantar. E por isso, Deus dá uma ordem para ele, mas também Deus lhe dá uma palavra de encorajamento. Deus diz assim para ele, Deus traz Josué à realidade, pastor. Deus diz para ele, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora,
passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E Deus diz para ele: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E diz assim, no versículo 5, ninguém se susterá diante de ti, Josué, ninguém, todos os dias da tua vida. Aí agora Deus vai falar com Josué o que traria a ele essa segurança. Deus vai dizer para Josué assim: como fui com Moisés, aleluia. Deus está garantindo para ele: olha, como eu fui com Moisés, o seu líder Moisés, aquele que você aprendeu, aquele que você viu subir o monte, aquele que você viu descer do monte, aquele que você viu falar acerca dos meus projetos para o meu povo. Como eu fui com esse Moisés, como fui com Moisés, serei contigo. Aleluia. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí agora dependia de quê? De avançar. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, vamos voltar lá em 2 Timóteo, lá no capítulo 4, lá na 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo está dizendo que aquilo que Timóteo estava passando, tanto ataques externos quanto internos, ele precisava vencer. E na segunda carta, na sua segunda carta, no capítulo 4, ele diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Istes a tempo e fora de tempo, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Por quê? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E aí o apóstolo Paulo dá o conselho: mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então Paulo, ele dá ao seu filho Timóteo o conselho: Timóteo, fica forte, não dê lugar ao medo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de moderação. Deus nos deu o espírito de moderação, de fortaleza e de amor.